E olha só, irmãos, nessa manhã eu quero ler com vocês um texto muito curioso de uma experiência impressionante que o apóstolo João teve. Eu quero ler essa experiência do apóstolo João e aí tecer alguns comentários para nós nessa manhã, mas é um texto muito curioso, muito impressionante da palavra, e que se encontra no livro do Apocalipse. E nós vamos começar lendo Apocalipse capítulo 19. Eu vou pedir para você abrir a sua Bíblia aí, capítulo 19, verso 9. E preste atenção, aqui nós temos relatado uma experiência que o apóstolo João teve naquelas visões do Apocalipse. O livro do Apocalipse é composto de várias visões, revelações. Apocalipse significa revelação, literalmente. E são revelações que, em visões, Jesus dá para o apóstolo João. E nós vimos outro dia aqui que são visões que objetivam corrigir a igreja, visões que o objetivo é fortalecer a igreja, e visões cujo objetivo é orientar a igreja sobre aquilo que aconteceria ao longo da história. E Jesus dá essas visões para João. E aqui em Apocalipse 19, a partir do verso 9 e 10, acontece uma coisa curiosa. A palavra de Deus diz assim, João contando uma das visões dele, ele conta aqui: então o anjo me disse. E qual é a visão que ele está tendo aqui especificamente? É a visão, se você ler depois aí na sua casa, o texto anterior, é a visão das chamadas bodas do Cordeiro, que alguns teólogos até interpretam que é uma visão do arrebatamento da igreja. Ele está tendo uma visão do arrebatamento da igreja, mas é quando a igreja ela se encontra com Jesus. Que coisa maravilhosa, que visão maravilhosa deve ter sido essa de João, revelando então esse momento, as bodas do Cordeiro, quando a noiva e o noivo, eles se encontram para a grande festa de casamento, a igreja se encontrando com o Senhor Jesus. É essa visão que ele está tendo, e aí ele diz aqui no verso 9, então o anjo me disse, o anjo que estava trazendo essas revelações, escreva, bem-aventurados, felizes, aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E acrescentou, são estas as verdadeiras palavras de Deus. E aí vem o verso 10, olha que coisa impressionante que acontece no verso 10. Olha que coisa impressionante. O que João faz? O que João faz? Prostrei-me diante dos seus pés. Para o quê? Prostrei-me diante dos seus pés para adorar. Adorar quem? Adorar o anjo. Estava trazendo aquelas revelações. O anjo, que literalmente significa mensageiro, o anjo, porém, me disse. O que o anjo disse? Não faça isso. Repete depois de mim, não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, que guardam o testemunho de Jesus. Adore a quem? Adore a Deus, pois o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Que coisa curiosa. Não é curioso, irmãos? João está tendo revelações que vêm da parte de Jesus, e aqui são trazidas por um anjo, revelações maravilhosas. Aqui ele está vendo as bodas do Cordeiro, a igreja se encontrando com o noivo, numa grande festa e celebração de casamento. E aí João diz que ele vê tudo isso, o anjo fala, e aí ele se prostra diante dos seus pés para adorá-lo.
Que coisa impressionante. Mas aí o livro do Apocalipse continua. Nós estamos aqui já no final do Apocalipse, nós estamos aqui em Apocalipse 19. Mas o livro do Apocalipse continua. E aí, Jesus vai dando mais revelações através do anjo para João. E aí João vê coisas maravilhosas, até que ele, em Apocalipse 21, ele vê agora o novo céu e a nova terra. Já imaginou, irmãos? O novo céu e a nova terra, descendo das alturas. E aí ele vê, na sequência do novo céu e da nova terra, ele vê a nova Jerusalém, descendo como noiva aqui para essa terra, e ele tem a visão simbólica de como é maravilhosa, é maravilhoso esse lugar onde aqueles que são salvos irão habitar eternamente, a nova Jerusalém. E aí, em Apocalipse 22, na sequência, depois de ele ver a nova Jerusalém, Apocalipse 22, 8, olha o que diz, Apocalipse 22, 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E depois de ter ouvido e visto, o que ele fez, irmãos? Prostrei-me diante dos pés do anjo, que me mostrou essas coisas. Para quê? Para adorá-lo. Verso 9. E o que o anjo respondeu? Vamos falar bem juntos? A primeira coisa que o anjo fala, vamos falar bem fortes? Não faça isso. Sou um servo de Deus, assim como são você e os seus irmãos, os profetas. E o anjo repete exatamente o que ele falou no capítulo 19. E como são os que guardam as palavras deste livro? Adore a quem? Adore a Deus. Amém, irmãos? Que experiência curiosa e interessante essa do apóstolo João aqui no livro do Apocalipse. Apocalipse significa revelação. Eu pergunto para você, o que está sendo revelado aqui? Revela o céu, revela um monte de coisa o Apocalipse, revela o que vai acontecer na história, a nova Jerusalém, o arrebatamento, a salvação. O Apocalipse revela um monte de coisa, mas o que está sendo revelado agora? Porque Jesus fala para registrar isso, e João registra. O que está sendo revelado aqui é que o apóstolo João, mais de uma vez, 2 vezes, ele comete um erro. Ele faz algo que ele não deveria fazer, porque o que o mensageiro, o anjo de Deus diz para ele? Não faça isso. João, por 2 vezes, faz algo que ele não deveria fazer. 2 vezes ele comete um erro. E eu pergunto para você, é um erro bobo ou é um erro sério? E agora? Quem acha que é sério, ligue para 0800. Quem acha que não é sério, ligue para disca 1, disca 2, vote. Ele está cometendo uma idolatria. O apóstolo João. Um ato de idolatria. Por 2 vezes. E a palavra de Deus, que o próprio João conhecia muito bem, ela diz que só ao Senhor teu Deus, o quê? Só ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele prestarás culto. Mas nós vemos aqui um apóstolo João que se impressiona com as revelações e com aquele ser
sobrenatural, aquele mensageiro, aquele espírito angélico que vem e que nas visões traz essas revelações, e ele, por 2 vezes, faz o que ele não deveria fazer, que ele se prostra para adorar aquele anjo. E é uma questão séria. É uma questão séria que João faz algo que ele não deveria fazer e que é sério. E é sério porque a palavra de Deus diz: só ao Senhor teu Deus adorarás, e João conhecia, mas também por causa do currículo de João. Qual é o currículo vitae de João? Nós estamos lendo o quê? Apocalipse. É o apóstolo João. Ele está no final da sua vida. Ele era um apóstolo experiente. Ele era fiel a Jesus, tanto é que aqui ele está preso, tendo essas visões, ele está preso na ilha de Pátimos por causa da sua fidelidade ao Evangelho. Ele é fiel. E ele é um homem que recebeu muitas revelações, e aqui o livro do Apocalipse, fora o Evangelho de João, fora as cartas que ele escreve, e nós temos tudo no Novo Testamento. Nós temos aqui um homem de Deus, já é muito experiente, um apóstolo escolhido, experimentado, fiel, ele não é um seminarista no começo da caminhada, ele já é um apóstolo fiel no fim da sua vida. Diz a palavra de Deus que de Jesus ele foi o mais íntimo de Jesus. Dos discípulos de Jesus ele foi o mais íntimo. A Bíblia fala que ele era chamado de discípulo amado. E de todos os discípulos e dos 12 apóstolos, João era o que tinha a maior intimidade com Jesus. O mais próximo. O discípulo amado. E aqui ele está recebendo revelações de Jesus que é o Apocalipse, são revelações absolutamente impressionantes. Então, é esse homem com esse currículo, no final da sua vida, no meio de uma experiência de culto e revelações maravilhosas, é nesse contexto que esse homem, de repente, comete um deslize desse. E que não é bobinho. Não é um deslize bobinho. Mas é algo sério. E ele se prostra diante de um mensageiro. O anjo fala assim: para com isso, eu sou servo. Eu sou um servo como você. E ele se prostra diante de um servo para adorar e prestar culto para esse servo. E aí eu pergunto: o que isso revela, irmãos? E que lições eu e você podemos tirar dessa experiência de João, revelada aqui no Apocalipse? E eu queria deixar 3 ensinamentos para nós, 3 reflexões nessa manhã sobre essa experiência do apóstolo João. A primeira, irmãos, essa revelação, isso que está revelado aqui, e eu acho a Bíblia maravilhosa por causa disso. Ela não esconde o pecado dos seus heróis. Eu acho a Bíblia maravilhosa por causa disso. Jesus manda escrever. Escreve tudo o que está acontecendo aí. E ele escreve. Em primeiro lugar, isso nos lembra por que a salvação é somente pela graça, mediante a fé. Irmãos, por que a salvação é somente pela graça, mediante a fé, do início ao fim da nossa vida? A salvação é somente pela graça. Essa experiência de João aqui, ela revela o quê? Ela revela o tamanho da graça de Deus. Que é na visão das bodas. Eu não vou entrar nas bodas do Cordeiro porque eu sou perfeito. Eu vou entrar nas bodas por causa da graça de
Deus, revelada em Jesus. Na visão da Nova Jerusalém, ele comete de novo esse agafe, esse pecado. Isso me ensina que eu não vou entrar na Nova Jerusalém, porque eu sou perfeito. Mas eu só vou entrar lá, sabe por quê? Por causa da graça de Deus revelada em Jesus. O apóstolo João, um homem experiente, servo de Deus no fim da sua vida, ainda faz coisas que ele não devia fazer. E aí eu pergunto para você, se aconteceu com João, nós estamos livres? Eu e você, irmãos, estamos livres? Uma vez eu fui pastor numa igreja e que tinha uma senhora, membro da igreja, e que ela era maravilhosa, e ela tinha assim, ela servia muito, era uma mulher de Deus, assim, e ela tinha os seus 85 anos de idade, servindo a Deus assim com fidelidade, serviu a sua vida inteira diante de Deus. E eu lembro que a gente conversava com ela e ela dizia assim: ai pastor, eu quando era mais nova, eu achava que quando eu fosse mais velha eu ia ficar mais sábia e santa. Mas hoje, nos meus 85 anos de idade, eu aprendo que eu preciso da mesma graça de Deus que eu recebi quando eu era jovem. Eu ainda preciso da graça de Deus. Sabe por quê? A gente nunca vai, irmão, a gente nunca vai não precisar da graça. Porque a gente vai chegar, a gente serve a Deus como João, nós somos como João, e no final da nossa vida, irmãos, nós ainda somos apenas seres humanos, salvos pela graça de Deus, passíveis, servos, homens e servos passíveis de cometerem erros. Amém? Então, se tem uma coisa que essa história do Apocalipse revela para nós, ela revela aqui o tamanho da graça, e que a gente é salvo, foi salvo, a gente está sendo salvo e a gente será salvo pela graça de Deus. E quem tem que ser exaltado na nossa salvação não é nenhum servo, nenhum mensageiro, mas é sempre o Senhor Jesus. Jesus é o único digno de todo nosso louvor e adoração. Nunca nenhum servo, nunca nenhum ser, nunca nenhum anjo, nunca nenhum mensageiro. Segunda coisa que essa história, essa experiência de João nos ensina, ela nos ensina, meus irmãos, que nós não podemos idolatrar nenhum servo de Deus. Amém? Nós não podemos idolatrar nenhum servo de Deus, e é o que eu vejo muitas vezes acontecendo dentro da igreja. As pessoas repetem aqui essa atitude de João, e muitas vezes eu vejo muita gente às vezes idolatrando os servos de Deus, os mensageiros, porque anjo é mensageiro, e aquele anjo ali foi um mensageiro, mas tem os mensageiros de carne e osso, amém? E o risco que a gente corre dentro da nossa experiência é que a gente acaba às vezes idolatrando servos, prestando culto para líderes, para pastores, para apóstolos, para quem quer que seja, para o mensageiro X, A, B. Nós não podemos idolatrar nenhum servo. O anjo diz para João: pare com isso, não faça isso, eu sou apenas um servo, como é você. Não idolatre nenhum servo, dê culto e glória somente a quem? A Deus e ao Senhor Jesus.
Mas hoje tem muita gente idolatrando pastores. Porque há uma tentação. Se você está ali com um homem como João, imagina, um servo fiel, trazendo mensagens que são de Deus, o risco que acontece é da gente acabar, às vezes, idolatrando o servo. O que eu quero dizer é que a gente não pode fechar os olhos, irmãos, nós não podemos fechar os olhos para o fato de que todos aqueles que são de Cristo são apenas homens e são servos que são passivos de cometer erros. Nós não podemos fechar os olhos para os erros que homens que são de Deus são passíveis de cometer e cometem. Amém? E que quando um homem, por mais admirável, quando um mensageiro, por mais admirável que seja, mas se ele faz algo que ele não deveria fazer, a gente não pode fechar os olhos e dizer: a gente idolatra esse sujeito, essa pessoa. Não pode. Mas hoje eu vejo a igreja cristã, muitas igrejas idolatrando os seus líderes e fechando os olhos para os erros que esses líderes são passíveis de cometer. Não importa se é apóstolo, pastor, missionário. Irmão, quando você olha para mim, você tem que ver apenas um homem que é um servo e que, quando eu tiver como João, lá com os meus 80, se eu chegar nos 80 ou 90 como João, eu ainda vou ser apenas um homem e um servo passível de cometer erros, e eu vou cometer erros. E nós não devemos idolatrar. A igreja de Corinto, uma igreja cheia de confusão, uma das razões da confusão dentro da igreja de Corinto é que ela idolatrava homens. Eles diziam assim: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou de Pedro, idolatrando os seus líderes, lá na igreja de Corinto. E Paulo diz assim: vocês são malucos, nós somos apenas servos, quem morreu por vocês foi Jesus. O que é isso? Mas eles estavam nessa atitude de idolatria. E isso, meus irmãos, é sério e não pode acontecer. Então, o que essa história nos ensina? Ela nos lembra, ela exalta a graça, que eu nunca, mesmo sendo um apóstolo João, no final da vida eu ainda preciso da graça, porque eu sou passível, um ser humano passível de cometer erros. Segunda coisa que nos ensina é que nós não podemos idolatrar nenhum servo, fechar os olhos para os erros do servo, não importa qual servo seja. E em terceiro lugar e último lugar, essa história nos ensina que também nós não podemos apedrejar nenhum servo. Amém, irmãos? Apedrejar. Porque é o que eu vejo esses extremos, quando eu vou olhando o que tá as notícias gospel, né? Os noticiários gospel do nosso meio, irmãos, eu vejo exatamente acontecendo esses extremos. De um lado, gente que idolatra os servos, e de outro lado, servos que cometem erros e que passam a ser apedrejados pela igreja. Vão da idolatria para o apedrejamento. E ao invés de apedrejar, se a gente tem consciência disso aqui que eu estou falando, ao invés de apedrejar, quando aquele servo faz o que não deveria fazer, mais de uma vez, e é sério, ao invés de apedrejar, a gente vai procurar corrigir, amém, irmãos? Resgatar o nosso irmão, recuperar o nosso irmão, corrigir o nosso irmão com amor, com firmeza, muitas vezes, mas a gente vai procurar corrigir. Resgatar, ganhar, restaurar o nosso irmão.
Mas eu vejo exatamente porque nos falta às vezes, o entendimento disso que está revelado aqui, que até um apóstolo João, no fim da sua vida, pode cometer erros, é que a gente muitas vezes vai para o apedrejamento de irmãos que a gente olha e às vezes até se decepciona. Eu não sei você, mas às vezes que quando vou lendo o Apocalipse e chego nessa parte, eu falo assim: ô irmão João, o que é isso? E você fala assim: esse irmão fazendo uma coisa tão básica, um erro tão básico assim, meu Deus. Mas quando eu entendo isso, e essa revelação do Evangelho, isso me dá misericórdia, compaixão, paciência, para eu, ao invés de apedrejar o meu irmão, sair apedrejando ele, por causa do erro sério que ele cometeu, me dá essa compaixão para eu orar, tentar corrigir, tentar resgatar. Vamos tentar salvar esse nosso irmão desse erro que ele cometeu, porque aqui ele está errado, ele precisa ser corrigido pelo mensageiro, e o mensageiro corrige, e João entende e erra de novo. Mas ele é um homem, não deixou de ser homem, um servo passível de cometer erros. Isso faz com que a minha mão, ela se encolha para apedrejar aquelas pessoas. E sabe por que eu não fico lançando julgamento, juízo, condenação sobre o João, que está cometendo erros básicos aqui? Porque eu vejo a trave que tem no meu olho, amém? Só apedreja quem não consegue enxergar a trave que está no próprio olho. Porque quando eu vejo a trave no meu olho, eu falo: é com a mesma medida que eu julgar, eu vou ser julgado. E como eu tenho uma trave no meu olho também, como eu também sou apenas um homem e um servo, e passível de cometer erros, quer saber? Eu peço, ao invés de o apedrejamento do João, eu peço: Jesus, tem misericórdia dele. E quem sabe um dia, Jesus, tenha misericórdia de mim também, porque eu sou igual a João. Eu sou apenas um ser humano. Por mais experiente que eu seja, eu sou apenas um ser humano passível de cometer erros e necessitado da maravilhosa graça de Deus sempre. Amém, irmãos? E isso faz com que eu não idolatre. Não vou idolatrar os servos, porque eles são seres humanos, cometem erros. Não vou fechar os olhos para erros, mas eu também não vou apedrejar. E hoje, quanta gente... Nós estamos numa era, irmãos, aí de exposição nas mídias sociais de pastores, de líderes, de irmãos, todos servos, que cometem erros e eu vejo assim, de um lado gente que idolatra e eu vejo do outro lado gente que apedreja, muito pouca gente dizendo: Senhor Jesus, tem misericórdia de todos nós, porque todos nós somos necessitados da Tua graça e misericórdia. E que quando eu chegar lá na frente, eu não estou isento. Não estou isento de cometer erros básicos. E assim como eu quero misericórdia para mim, eu quero misericórdia para o meu irmão João. Amém? Para os nossos irmãos. E é assim que a igreja precisa viver. E exaltando sempre a maravilhosa graça de Deus. Amém, irmãos? Vamos orar?